Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAE. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE, confiança no futuro. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Contas na Hora, o programa que lhe conta tudo o que de mais importante se faz e acontece no mundo da contabilidade. E também da auditoria, obviamente. Um programa que é da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola e que naturalmente traz tudo o que vem do universo da contabilidade e da auditoria. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na LAC. Hoje temos como convidado o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, o Dr. Tomás Faria, para falar sobre a Assembleia que já foi convocada e para a qual estão a faltar 12 dias para arrancar. Como a Assembleia Geral é o órgão máximo dos órgãos de associações como a nossa, então trouxemos também o mais alto mandatário deste órgão para ajudar-nos a entender mais sobre esta atividade. Esta é a 6ª Assembleia Geral Ordinária. O evento está agendado para o dia 26 de novembro de 2022, a partir das 8 horas, na sala de reuniões do edifício Goia, 7º andar, sito na esquina da Rua Major Marcelino Dias, com a Nicolau Gomes Spencer, Maculusso, e por videoconferência via Zoom. Ou seja, os membros que tenham interesse em participar devem efetivamente registar-se online ou contactar com a ordem para o efeito. De acordo aos termos dispostos no número 3 do 19º artigo do Estatuto da OCPCA, caso não houver presencialmente e online quórum suficiente da hora indicada, 8 horas, a Assembleia decorrerá 1 hora depois com o número presentes. Todos os documentos aprovados durante a Assembleia estarão à disposição no menu Notícia no site da Ordem e durante este evento será noteado pela seguinte ordem de trabalhos: a leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior, a apresentação e aprovação do plano de atividades para 2023 e a apresentação e aprovação do orçamento também para o próximo ano. Dr. Tomás Faria, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, muito bom dia e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Muito bom dia e bom dia aos ouvintes do Contas na Hora e muito obrigado por mais esta oportunidade de cá estarmos para falarmos um pouco da nossa Ordem, particularmente aqui da Assembleia do dia 26. Gostaria de referir que, portanto, é uma Assembleia que se vai realizar à luz do artigo 15º dos nossos estatutos, no seu ponto 1, a linha B, onde em novembro de cada ano, para discutirmos a aprovação do plano de atividades e o orçamento anual para o ano seguinte, temos que nos reunir. É mandatório e por isso vamos fazer esta reunião neste âmbito. Será então com base nestes 12 instrumentos, quer o plano, quer o orçamento, que daremos assim o respaldo para o Conselho Diretivo, que é o órgão da administração, executar as tarefas do próximo ano e também utilizar os recursos para o ano civil que se avizinha, que é o 2023. É uma Assembleia com 3 pontos: o ponto da ata e
e o ponto do plano e orçamento. Em princípio, sendo uma Assembleia Ordinária, tratará apenas destes pontos. Mas, entretanto, gostaria de aproveitar para referir que os nossos associados se façam presentes. Lembrar que os associados constituem a nossa Assembleia e os associados precisam estar presentes porque quando nós estamos reunidos em Assembleias, no final do dia estaremos a tratar da vida da nossa associação, da vida da nossa ordem. E é preciso que os profissionais da classe estejam presentes de modos que não permitam que aqueles que estiverem tomem decisões em seu nome e que amanhã os pode prejudicar na sua atividade diária. De maneiras que é por isso que é importante estar presente nas assembleias, porque é aí onde nós tomamos as grandes decisões do rumo que a nossa profissão vai ter, porque quando estamos aí reunidos, apesar de tratarmos do plano e tratarmos do orçamento, no plano existem inúmeras atividades que podem vir a prejudicar, eventualmente, alguns profissionais na sua atividade. E se lá não estiverem para opinar, para defenderem-se, poderão ver a sua atividade, de certa forma, prejudicada. Então, aqui também um reforço para que os profissionais da classe se façam presentes em massa e que leiam os instrumentos que já estão publicados, como já foi bem dito, mas leiam e entendam os instrumentos convenientemente, de modos a que tenhamos bastantes contribuições, visando, obviamente, termos cada vez mais uma ordem forte, uma ordem compacta e uma ordem que efetivamente defende os seus profissionais e cria condições para que a profissão seja desempenhada e seja desenvolvida com a qualidade que se precisa. Entramos este ano no nosso 8º ano de existência enquanto ordem e estes 8 anos têm que significar para nós alguma coisa, ou seja, algum crescimento, algum desenvolvimento. E isso faz-se com a presença dos membros nas suas assembleias, a contribuição dos membros para esta ordem, para esta associação, porque só assim é que acabaremos com algum mito que ainda existe no mercado, onde variadíssimas vezes é referenciado que nós não temos contabilistas suficientes, não temos peritos suficientes para atender a nossa economia. Por isso, apelo mais uma vez a presença de todos os associados, todos os membros, e que vão para a Assembleia já totalmente conhecedores dos instrumentos que serão discutidos e facilitem deste modo a sua aprovação, se for o caso, ou os ajustamentos que acharem necessários. Presidente, muito obrigado por este apelo. Lembro-me de uma das deliberações que o Presidente fez numa das Assembleias e que foi cumprida, naturalmente, que era aferir por que razão os membros, normalmente, a participação nas Assembleias é muito baixa. Durante este inquérito que foi feito dos membros, foram apurados vários elementos. Os membros dizem que muitas vezes não participam ou por questões profissionais ou por indisponibilidade, entre várias outras razões que também foram invocadas. Mas eu gostava que, por favor, nos ajudasse a entender, afinal, Presidente, olhando para os estatutos e para aquilo que é a ordem nesses 8 anos, o que é de facto a Assembleia Geral, só para relembrar àqueles membros que se calhar não têm na memória o seu papel e a importância de participar das Assembleias Gerais. Qual é a importância? Já explicou que evitar que, por exemplo, se tomem decisões que prejudiquem. A Assembleia é o espaço em que o membro tem vez e voz para poder decidir sobre o futuro da ordem, ou seja, do organismo que rege a sua profissão, mas olhando para os 8 anos de OCPCA, colocava-lhe a pergunta em 2 frentes. Na primeira frente era sobre o que é que acha que precisa ser feito para termos cada vez mais membros a participar das Assembleias e, por outro, que balanço faz desses 8 anos da ordem e que papel tem a Assembleia Geral jogado para que a ordem ande na normalidade. Ok, se calhar começo por falar da Assembleia Geral e vou apegar-me ao estatuto. Em relação à Assembleia Geral, é o órgão máximo da ordem, ao qual, sem prejuízo da competência específica de cada um dos outros órgãos, cabe dirigir toda a sua atividade. Por isso, e aqui, quando se fala da Assembleia Geral, estamos a falar do órgão que é constituído por todos os membros da ordem que estejam no pleno gozo dos seus direitos. E aqui é bom realçar essa parte. É preciso estar no pleno gozo dos seus direitos, particularmente ter as cotas em dia. Por isso, é um dos elementos
que é necessário terem atenção quando falamos de estar em pleno gozo dos seus direitos. Entretanto, também gostaria de referir que membros que não puderem estar presentes, no caso nós teremos a maior parte dos membros por videoconferência, não puderem estar presencialmente, há a possibilidade de estar por videoconferência. E os presenciais também podem representar um ou outro membro, portanto um membro pelo menos, portanto não podem representar mais do que 3 membros, e para isso basta que escrevam uma carta dirigida ao Presidente da Mesa. Essa carta será arquivada junto da ata da reunião que decorrer, e é uma ata que vai ficar durante esse período. Agora, eu acredito que geralmente, e isso é uma questão de intuição, nós damos sempre prioridade a situações onde sentimos maior necessidade. E provavelmente eu sinto que a ausência de muitos membros é porque não vem alguma importância para eventualmente abdicarem de algo que teriam que fazer em detrimento da OCPCA. Mas nós precisamos, em definitivo, começar, portanto, a fazer um trabalho que efetivamente faça com que esse cenário seja alterado. E nós, em alguns foros, já abordamos isso em relação ao Conselho Diretivo, porque precisamos criar condições que façam com que os membros sintam que efetivamente ir para nossas assembleias traz benefícios para a sua profissão. Refiro-me principalmente aos membros que trabalham ou em escritórios próprios, pessoais, ou aqueles que trabalham, portanto, por conta própria ou como liberal. Porque, como deve calcular, nós temos muitos membros, mas que são funcionários públicos, ou seja, ou estão na função pública, ou estão em empresas públicas, e com estes, muito mais difícil será a gente contar com eles na medida em que eles, nessa altura, dependem muito e apenas daquilo que, portanto, é a sua atividade laboral, quer na função pública, quer em empresas públicas. Todavia, nós é que temos que criar condições, quando digo nós, os órgãos atuais em exercício, e particularmente aqui o Conselho Diretivo, de modo aos membros sentirem a necessidade de facto de irem para a Assembleia, porque de lá virá sempre algo que os beneficia. Nós temos que criar condições para os membros terem mercado de trabalho, terem trabalho. Por isso nós temos que evitar que hoje a profissão ainda seja exercida por, eventualmente, pessoas que não sejam membros, não estejam, portanto, licenciadas na OCPCA, mas, acima de tudo, também aqueles que estão licenciados terem mercado. E há várias vertentes em que nós já debatemos sobre isso. Mormente, por exemplo, a sua representação nos conselhos fiscais das várias empresas, quer públicas, quer privadas, na medida em que nós já iniciamos o processo de formação nesta área dos conselhos fiscais. Portanto, eu particularmente fiz parte do primeiro grupo que foi formado e precisamos que estes membros estejam, de facto, enquadrados nos conselhos fiscais das distintas empresas. É um processo que está em curso, temos de trabalhar na legislação, já é um processo que havia iniciado e acho que está relativamente lento e o que nós pedimos é ver se esse processo dá um passo, acelera um pouco, porque desde 2020 o processo teve o seu início, mas não avançou. E, portanto, desta forma nós estaríamos a criar espaço para que os membros tivessem mercado, tivessem trabalho. Um outro aspecto também é que nós temos que começar a pensar na OCPCA enquanto formador dos formadores e deixar a função formadores para os escritores que existem, para as empresas de especialidade que existem, ser elas a formarem. E esse também já é um assunto abordado em conselhos diretivos anteriores, de modo que os membros é que passam a ser formados pela academia, os formadores é que passam a ser formados pela academia, e, por isso, estes, por sua vez, é que passarão, então, a fazer a formação que é feita hoje a nível da academia. Obviamente que a OCPCA, do ponto de vista financeiro, será sempre remunerada por via de um FII que deve ser estabelecido e haver uma calendarização e também haver uma espécie de auditoria de qualidade dos formadores, um acompanhamento dos formadores, de modo que, se esses formadores não fizerem o seu trabalho com qualidade, lhes é retirada a licença, se assim pudermos chamar, de formador em representação da ordem. Porque nós não podemos ter uma ordem que compete com os seus membros. Por isso, os seus membros devem formar nas várias especialidades em que estão habilitados e a OCPCA formar os formadores. Isto também é um incentivo. E depois temos o próprio mercado. As entidades do governo, as entidades privadas que
tratam dos aspectos económicos, nós temos que marcar presença, temos que dizer que nós estamos presentes e que as atividades que têm que se realizar do ponto de vista económico, nós, enquanto contabilistas, temos que estar presentes para fazer esse trabalho. Por isso que isso não seja dado a pessoas que não estejam licenciadas na OCPCA e que não façam parte daquilo que é, portanto, o nosso leque. Por isso, esta luta que nós temos que fazer a nível dos órgãos de soberania de Angola, quer a nível do Executivo, a nível da Assembleia Nacional e a nível do Poder Judicial, no sentido de marcarmos nossa presença. Tem sido o princípio pelo qual temos estado a lutar, porque é preciso que nós façamos parte das agendas dos órgãos de soberania, quer do Executivo, quer da Assembleia, quer do órgão judicial. Então, se nós criarmos condições nessas vertentes, os membros, sim, portanto, verão aí o valor, o peso que a OCPCA de facto representa. Porque, para além de trazer conhecimento para os seus membros, deve também criar condições de mercado. Além de regular, obviamente, de modo que o mercado não seja algo onde a competição não é salutar, mas deve abrir espaço para dizer assim, ok, em relação a isto, depois desse vosso passo, a seguir está a OCPCA, que deve dar tratamento da informação financeira, da informação que carece de ser contabilizada e ser auditada. Estes são os elementos que achamos que poderão vir a incentivar e criar outros mecanismos de incentivo, mormente para algumas empresas e profissionais, junto de alguns bancos, conseguirmos alguns seguros, variados tipos de seguro, conseguirmos alguma forma de, junto da banca, cartões de créditos e outro tipo de incentivos que podem, de certa forma, criar no profissional aquela força de efetivamente entregar-se cada vez mais à sua ordem, porque sabe que é por via da ordem que consegue trabalhar, que consegue mercado, consegue aumentar os conhecimentos e consegue fazer o seu trabalho com qualidade. Por isso, existem, do meu ponto de vista, esses elementos todos. Portanto, se afetarem o profissional positivamente, o profissional de certeza que virá, porque sabe que é por aí onde consegue os seus rendimentos, consegue ter mais mercado, e é por aí onde consegue ser defendido quando estiver no mercado e houver algum problema. Esta é a primeira questão. Em relação ao balanço dos 8 anos, obviamente temos de dizer que, pelo menos, começamos a existir, somos uma ordem, somos reconhecidos, temos estado a atuar de uma ou de outra forma num ou outro evento, mas 8 anos depois já devíamos marcar mais presença no mercado, ou seja, já devíamos fazer mais parte das agendas dos órgãos de soberania. E sinto que ainda não temos essa força, não temos essa presença. Também porque, do meu ponto de vista, sinto que comunicamos pouco. Ou seja, ouvem-se muito mais outras ordens, normalmente a ordem dos médicos, por exemplo, fala-se muito da ordem dos médicos, faz sentido, portanto, a ordem dos advogados, há ordens que fazem sentido mais do que a nossa. Eventualmente porque nós publicitamos pouco. E meia hora dizem que não há contabilistas no mercado e nós estamos calados. Ninguém sai a público para dizer que os nossos gabinetes de contabilidade e auditoria estão com uma taxa de ocupação abaixo de 30%. Ninguém diz isso. E os profissionais estão aí, existem. E estamos a falar ao mais alto nível. Eu estive ainda a conversar com alguém, já não me lembro bem quem foi, e que diz que, portanto, numa conversa com algum membro do governo de destaque, portanto, o que se coloca é isso, é dizer que não há profissionais de contabilidade. Por isso, mas nós precisamos aparecer e dizer que existem profissionais de contabilidade, existem quer os profissionais liberais, quer as empresas, e que a taxa de ocupação é muito baixa. Por isso, nós precisamos estar presentes e mostrar isso mesmo. E hoje, sinto que já devíamos ter dado um passo mais além. Pelo menos, para falar no plano interno. É verdade que algumas situações que também poderão ter impedido agora nesse período da pandemia, mas, portanto, me parece que poderíamos dar um passo mais além. E vamos incentivar no sentido deste passo ser dado. E aqui, repito, que devemos fazer é marcar presença. O que devemos fazer é nos fazer, portanto, conhecer. Temos que dizer que existimos. Temos que comunicar. Temos que estar presente naqueles atos que são representativos. Não podemos estar a assistir, por exemplo, à abertura de um ano legislativo e que nós não marcamos presença considerável. Temos que marcar uma presença considerável. Ou seja, temos que ter condições de que, quando lá estamos também, os nossos representantes são entrevistados e, portanto, fazem uma abordagem em relação a isso. Agora está a haver, por exemplo, alguns foros, a gente vai ver na televisão
um fórum para o Canadá, agora apareceu um outro fórum também para qualquer sítio, que já não me lembro muito bem. Mas nós, Ordem, temos que marcar presença, temos que estar lá, nós também fazemos parte, não é? Porque aquilo que se irá discutir pode ser do fórum empresarial, mas depois nós é que vamos contabilizar, nós é que vamos auditar. Então, precisamos lá estar para conhecer, porque ninguém vai contabilizar o que não sabe, ninguém vai auditar o que não sabe, o que não conhece. Quando a gente conhece, contabiliza com qualidade. Quando a gente conhece, audita com qualidade. Então, é um pouco isso. Existem, por exemplo, fóruns de empresários e nós não aparecemos. Existem, por exemplo, conselheiros do Presidente da República e nós não aparecemos. Quer dizer, aqui uma série de passos que nós deixamos passar e que precisamos marcar presença, precisamos estar lá. E isso, o órgão que administra a Ordem, que é o Conselho Diretivo, precisa assegurar que isso se consiga, não é? Tem sido a luta e temos que lutar para que isso se consiga. Sei que no plano externo tem-se estado a tentar dar alguns passos, mas eu costumo dizer, a vitória particular procede da vitória pública. Primeiro você tem que se vencer a si mesmo para depois, publicamente, poder, então, demonstrar apenas aquilo que você sabe, aquilo em que você é forte. De modo que, mais do que correr para o plano externo, primeiro devíamos consolidar bem o plano interno. E o plano interno precisa, pelo menos, de nós, nestes setores em que faço referência. Temos que deixar de acontecer muitos atos ligados à economia em que nós estamos ausentes. E nós, às vezes, só estamos ausentes um bocado naquele formato dos exemplos que, às vezes, acontecem nas nossas vidas pessoais. Normalmente, se nós temos uma atividade familiar, um casamento, qualquer outra atividade familiar, muito mais facilmente conseguimos convidar aquele familiar que está sempre próximo de nós, ou liga sempre para nós, ou está sempre em nossa casa, ou coisa parecida. O estar presente, o marcar presença, que às vezes faz com que qualquer que seja a agenda, a gente, portanto, seja listado. Porque sabem que existimos, ou porque acabamos por falar na semana anterior, ou porque publicamos alguma coisa, publicitamos algo, e etc, etc, não é? Então, mais facilmente, olha, aqui faltou incluir a OCPCA. Mas para isso é preciso que a OCPCA passe muitas vezes, comunique muitas vezes. E sinto que estamos a comunicar pouco. Estamos a 12 dias da Assembleia, por isso quase não se vê em grupos, nas redes sociais, qualquer flyer, o não se ouve nas rádios, principalmente as rádios mais ouvidas a nível nacional, nos jornais ou nas televisões nacionais. Não se vê nada, ninguém sabe quase o que é que haverá, se haverá ou não haverá. Limitamos ao nosso site, que é muito interno e quase que ninguém vai lá. Nós precisamos tocar, precisamos chegar às pessoas, precisamos fazer, se calhar, um SMS em massa para todos os membros da OCPCA. Portanto, um SMS em massa a comunicar, portanto, com alguma regularidade, se calhar de 2 em 2 dias nesta fase final. Por isso, sempre fazia com que os membros também despertassem, porque muitos não sabem. Muitos membros não sabem que é a Assembleia, porque não vão para o site, estão mais dedicados à sua atividade. E então, a comunicação é fundamental, quer para, portanto, nós podermos marcar presença, quer também para comunicarmos aos nossos membros o que está-se a passar. Hoje a OCPCA já pode adotar esse mecanismo dos SMS em massa, por exemplo, né? Para as assembleias isso facilita bastante. Porque eu não acredito que, portanto, os membros não tenham disponibilidade para, pelo menos, estarem a assistir às assembleias via online. Até porque as nossas assembleias, como têm acompanhado hoje, não são fastidiosas, não são assembleias de 4 horas, de 5 horas, são assembleias de pouco tempo. Então, por isso, uma assembleia de 2 horas, ou máximo 1 hora, já fizemos assembleia de 1 hora e pouco. Então, os membros são capazes de lá estar e em 1 hora, 1 hora e meia, portanto, está resolvido. Mas há aqui estes factos que nós temos que rever, de modos a darmos o passo seguinte. Agora, temos que investir nessas pequenas coisas. A publicidade. Precisamos estar com aqueles que fazem economia, com aqueles que decidem sobre economia. Precisamos estar presentes com eles, nesses locais, porque, como digo, se tiveres um parente que tem uma atividade social, familiar, casamento ou aniversário, etc, etc, e se tu o visitas sempre ou falas sempre com ele ao telefone, de um irmão mais próximo, de um filho, às vezes até pode acontecer. Mas você, amigo, ou pessoa conhecida que está sempre com eles, sempre a ligar, será eventualmente um dos primeiros da sua lista. Portanto, às vezes é por intuição que acontece e nós precisamos fazer um pouco mais
em termos de comunicação da nossa OCPCA. Muito obrigado, Dr. Tomás Faria. São recomendações bem-vindas e muito importantes e pertinentes e que acredito que todos os órgãos diretivos estarão atentos para levar isso em linha de conta. Mas, Dr. Tomás Faria, olhando para os membros, claramente que essa Assembleia Geral é o espaço onde eles podem fazer a sua voz ouvida. E o doutor já deu aqui algumas coisas que, se calhar, que o preocupam e que devem constar no plano de mandato. No fundo, está também a convidar os membros para começarem essa reflexão sobre o que gostavam de ver refletido no plano de mandato e isso para também poderem levar à Assembleia? Sim, eu repito, nós geralmente priorizamos aquilo que nos interessa. Nós temos Assembleia ao sábado, porque é o dia em que quase a maior parte não trabalha. E, portanto, eu vou escolher entre 2 atos que eu tiver, ou 3 que eu tiver, vou priorizar. Vou dizer, eu hoje vou dedicar o meu tempo à Assembleia, porque da Assembleia eu tenho este e aquele benefício que ajuda no outro ato que eu tenho que realizar também. Agora, se a Assembleia for só mais uma Assembleia, se a ordem for só mais uma ordem, eu só pago as cotas e não quero saber do resto, pago as cotas e continuo, ou não pago. Agora, a ordem tem que trazer alguma coisa para o membro, que ele sinta que efetivamente na sua profissão, a existência da ordem tem influência. E como é que vai ter influência? Primeiro, dá-lhe capacitação. Claro que ele paga, mas dá-lhe capacitação. E, portanto, tem esse privilégio de ter uma capacitação, uma atualização regular, porque por via da ordem a gente consegue os melhores profissionais e consegue lidar com as entidades ao mais alto nível que podem atualizar os nossos membros. Segundo, a ordem cria mercado de trabalho. A ordem cria espaço para trabalhar. Em terceiro lugar, a ordem também, para além de criar o espaço para trabalhar, a ordem ajuda a organizar o espaço onde eu trabalho, de modo que não seja um espaço de confusão, um espaço onde não há disciplina. Por isso, se estas coisas acontecem, é muito mais fácil. E eu já dei aqui exemplos. Só colocar, portanto, os membros em conselhos fiscais já é criar algum espaço para trabalhar. E só o facto de nós termos que fazer parte das agendas dos vários órgãos de soberania, principalmente no setor económico, nós vamos criar mercado para trabalhar, porque a qualquer altura, portanto, surge sempre algo que nós já sabemos que tem que estar lá os nossos profissionais. Então, se eu tenho benefícios que afetam diretamente a minha atividade, ou seja, que beneficiam diretamente a minha atividade, se eu beneficio diretamente a minha atividade por via da OCPCA, claro que eu vou me dedicar à OCPCA. Vou querer que a OCPCA seja cada vez mais forte, vou querer que a OCPCA seja cada vez mais organizada, porque se ela for cada vez mais forte, mais organizada, portanto, eu também hei de beneficiar. Terei sempre formação, terei atualização, terei sempre mercado para eu fazer o trabalho, porque no final do dia é isso. Nós somos profissionais e como não podemos, cada um isoladamente, ir no mercado e discutir com os órgãos de soberanias, com não sei quantos e etc, etc, então associamo-nos. Agora, esta associação é que vai, em nosso nome, fazer com que tudo aquilo que nós precisamos em termos de condições sejam criadas. E não devemos perder esse foco. Não devemos perder o foco de que a ordem é criada essencialmente para isso. Para que os profissionais possam exercer a sua profissão com a qualidade que é necessária. Tenha formação de atualização, tenha mercado, porque o mercado existe e é um mercado regulado, e a ordem cria espaço para que isso aconteça. De modo que isto nós só podemos conseguir se todos os membros estiverem unidos, estiverem, portanto, ligados ao CPCA, contribuírem com as suas cotas, porque são as cotas que vão contribuir, que permitirão fazer face às despesas para que aqueles que estão no dia a dia, aqueles que estão a desenvolver atividade administrativa, possam ter recursos para, então, criarem estas condições que nós precisamos. Quer depois trabalhar com a banca, com os seguros, e etc, etc, de modo a gente conseguir, quer cartões de crédito, alguns financiamentos nos casos em que é preciso investir nos escritórios, e etc, etc, seguro de saúde e tudo mais. Por isso, para nós conseguirmos isso tudo,
Alguém tem que trabalhar. Para trabalhar precisa de recursos, nós temos que contribuir. É por isso que é necessário que os membros estejam nas assembleias. Por quê? Porque é a partir daí que nós vamos decidir o rumo das nossas vidas. A associação é só o nosso garante, mas nós precisamos, portanto, levar a cabo as nossas atividades com algum regulador. E o nosso regulador é a associação. A Ordem dos Contabilistas. Muito obrigado, Dr. Tomás Faria. Aqui vamos fazer um breve intervalo, dizer aos nossos ouvintes que está a acompanhar o Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola, numa altura em que faltam 12 dias para a já convocada 6ª Assembleia Geral Ordinária, o evento agendado para o dia 26 de novembro de 2022, ou seja, sábado, a partir das 8 horas, na sala de reuniões do edifício Goia, 7º andar, sítio na esquina da Rua Major Marcelino Dias, com a Nicolau Gomes Spencer, Maculuso, ou seja, onde estava a antiga repartição dos grandes contribuintes. Portanto, uma Assembleia que vai decorrer, se tivermos que fazer contas rápidas, estamos a dizer que é deste sábado há efetivamente 7 dias. Portanto, estamos aqui a anunciar e também a convocar todos os membros da Ordem a participarem. Ouvimos o Dr. Tomás Faria, Presidente da Mesa da Assembleia Geral, e que vem naturalmente explicar mais sobre isso e que já deu aqui ideias muito proveitosas e muito interessantes e que devem de facto ser aproveitadas para que a Ordem siga cada vez mais para frente. Esse é o Contas na Hora, o programa que dá voz aos membros da Ordem e que nos leva a pensar ordem, a pensar contabilidade e auditoria. Onde a sua voz conta e nós contamos com ela. Vamos a um breve intervalo e nós voltamos já a seguir. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAI. Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter seguro BAI. Agora disponíveis em todas as agências BAI. BAI. Confiança no futuro. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Muito bem, caros ouvintes, regressamos do intervalo. Estamos nesta edição do Contas na Hora com o Dr. Tomás Faria, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Hoje estamos a falar sobre a 6ª Assembleia Geral Ordinária da Ordem, evento que está agendado para deste sábado a 7 dias, ou seja, dia 26 de novembro de 2022, a partir das 8 horas, na sala de reuniões do edifício Goia, 7º andar, sítio na esquina da Rua Major Marcelino Dias, ao Maculuso, com a Nicolau Gomes Spencer. Estamos a falar o edifício que tinha a ex-repartição dos grandes contribuintes, agora segunda repartição, está em baixo, e a Ordem está também neste edifício. Também é importante dizer que durante este evento será noticiado pela seguinte ordem de trabalhos: leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior, a apresentação e aprovação do plano de atividades para 2023, a apresentação e aprovação do orçamento para 2023. São convidados e convocados todos os membros da Ordem dos Contabilistas a fazer parte de tudo isso. Claro, aqui uma nota muito importante do Dr. Tomás Faria: é necessário que a Ordem apareça mais, que se faça ouvir e que seja respeitada e tida em conta pelos órgãos de soberania, e para isso tem que comunicar mais e melhor. É uma nota que fica e, claro, nós tomamos essa nota e fica aqui também o compromisso de assegurar que os nossos membros recebam a partir de hoje mensagens em massa no seu telemóvel para lembrar sobre a importância de participação neste evento. Também o Dr. Tomás Faria levantou algumas preocupações que precisam de ser resolvidas, como, por exemplo, falou na questão da Ordem criar mais espaço de trabalho para os seus membros, porque se os membros sentirem que a sua vida é afetada direta ou indiretamente pela Ordem, criando-lhes trabalho, estando nos conselhos fiscais, participando dos eventos em que estão os empresários e, naturalmente, as outras classes, e gerando trabalho e oportunidades, este membro vai sentir cada vez mais desinteressado. Também aproveitou para convocar e convidar todos os membros a participar
deste evento. Mas, Dr. Tomás Faria, voltemos à Assembleia Geral e explicar, efetivamente, afinal, que preocupações, para além das que mencionou, falou também dos seguros e também a possibilidade de crédito e apoio aos membros para se poderem financiar junto da banca, todas essas preocupações e quais são as outras e de que forma podem ser colocadas junto da Assembleia Geral. Ou seja, pode mais uma vez explicar o papel da Assembleia Geral e de que forma os membros podem levar as suas preocupações à ordem por via deste órgão? Sim, vamos falar um bocado mais disso, mas deixa só repetir que o Presidente da República geralmente tem os conselheiros, ou seja, há um Conselho da República onde estão os conselheiros. No grupo de conselheiros, por exemplo, existem até cidadãos comuns. Há empresários, há, por exemplo, entidades religiosas. Existem uma série de outras classes. Nós, contabilistas e peritos contabilistas, temos que ser conselheiro do Presidente da República nas nossas matérias. Senão, quem está lá para aconselhar nas nossas matérias? Quando abordarem aspectos ligados à economia, profundamente, quem está lá para abordar as nossas matérias? Então nós temos mesmo que fazer o esforço, temos que marcar presença. Nós não, portanto, não é um favor nenhum estar lá como conselheiros. É mesmo uma necessidade de estarmos lá para aconselhar. Portanto, porque é uma matéria específica e nós precisamos, portanto, estar lá, marcar presença. Eu sei que lá há empresários e às vezes até repetem-se, por isso, em vez de 12 empresários, podíamos ocupar nós a posição. Mas isso, como digo, é preciso estarmos presentes, é preciso fazermos mais divulgação. A Assembleia, como já fiz referência, vai, no sábado 26 em particular, abordar, para além dos 2 documentos, a ata da Assembleia anterior, mas nestes 2 documentos, portanto, o primeiro documento refere-se às atividades que são propostas pelo Conselho Diretivo, obviamente que inclui atividades de outros órgãos, mas o Conselho Diretivo é o órgão da administração, onde o Conselho Diretivo propõe aos seus membros, e quem são os seus membros? Mais uma vez repito, os seus membros são todos os associados. Portanto, todos os associados que estão em pleno gozo dos seus direitos. Então, dia 26 vai-se propor, por via do Conselho Diretivo, que, olha, nós em 2023 pretendemos realizar essas tarefas. Por isso, digam-nos se aprovam ou não aprovam. O que é que acontece? Se nós não lermos os documentos, se nós não formos a Assembleia, o que vai acontecer é que o que lá está escrito, se está bom ou não está bom, portanto, será assumido naturalmente. Depois, há de chegar uma altura em que as pessoas vão querer criticar, esta ordem está a fazer, esse Conselho Diretivo está a fazer as coisas à deriva e etc, etc, etc. Quando, muitas das vezes, tudo isso está no documento que foi apresentado numa Assembleia. Então é preciso prestar atenção ao pormenor do documento que vai para a Assembleia. Portanto, não pensarem apenas no título, não olhar apenas para a capa, mas entrar para o interior do documento, porque lá tem várias linhas que decidem as nossas vidas, decidem a vida dos profissionais, decidem, portanto, aquilo que os profissionais precisam. Estes casos que eu estive aqui a referir, por exemplo, são situações que o membro tem que chegar e dizer assim, deixa-me ver aqui qual é o pilar ou qual é o ponto em que eu posso ver que nós, em 2023, teremos maior abertura do mercado, por exemplo. Ou seja, onde é que diz que no próximo ano o Conselho Diretivo vai, junto do Governo, junto dos órgãos de soberania, junto do órgão legislativo, fazer algo para que nós melhoremos em termos de mercado. Onde é que a gente pode ver, por exemplo, que o Conselho Diretivo diz, está aqui essa proposta, que a partir de 2023, por exemplo, a academia passa a formar só os formadores e, portanto, os membros, por via dos seus escritórios, passam eles a assumir aquela formação que é mais básica. Portanto, obviamente que com qualidade, toda bem revista e etc., com a licença de vida e etc. Onde é que está isso? É que se isso não está lá, e se nós não vamos discutir para isso estar lá, não vai acontecer, não é? Onde é que está, por exemplo, a dizer qual é o esforço que será feito, qual é a atividade que será realizada para que, portanto, os membros da OCPCA passem efetivamente a ocupar espaço nos conselhos fiscais.
Portanto, são essas atividades que temos que ver se estão no plano ou não estão no plano. E se não estão, temos que incluir. Ou seja, todas aquelas atividades que, portanto, afetam diretamente o profissional. Ir para a Assembleia para isso, dizer assim, pá, o que é que está aí neste plano, e que vocês vão fazer, o Conselho Diretivo está a apresentar que vão fazer, para que nós tenhamos então estes benefícios. É neste instrumento, é no plano de atividades do próximo ano que deve estar. É ali onde o membro tem que ver se está ou não está. Se não estiver, pedir que se coloque. Então, ao longo do ano, o Conselho Diretivo vai trabalhar e quando chegarmos em 2024, na altura da apreciação e aprovação do relatório de gestão, ali vai-se ver se executou ou não executou. Portanto, é a altura de fazer o balanço. Por isso, a importância é um pouco esta. A importância é que este plano de atividades tem que incluir aquilo que efetivamente beneficia o profissional da classe. E tem que estar lá. Depois é preciso monitorar, é preciso acompanhar se aquilo que lá está a ser feito ou não, está a ser executado ou não. E depois, no balanço, portanto, vir a atuar. Em relação ao orçamento, é apenas a expressão monetária do plano de atividades. É dizer, ok, nós para fazermos esta atividade vamos precisar deste recurso. Vamos precisar de combustível para a viatura, vamos precisar da viatura, se não temos, vamos precisar de uma série de coisas, que é para irmos ao governo, para irmos não sei quantos, e etc, etc. É apenas a expressão monetária. Mas o que é fundamental é olharmos para o plano. Então, dizermos assim, ok, aprovamos, validamos, e ok, as ações estão lá e estão, de facto, alinhadas com aquilo que nós precisamos. Haverá melhoria para o profissional, quer do ponto de vista da formação, quer do ponto de vista do mercado. Porque há ações aqui que vai se ter com o Ministério da Economia e Planeamento, há ações aqui que dizem que se vai ter com a Presidência da República, por causa dos conselheiros, há aqui ações que dizem que se vai ter com os órgãos judiciais, enfim. E a gente vê, pá, sim senhor, este plano tem isso tudo. Se nós não formos ver isso, se nós não estivermos presentes, e se nós não fizermos as contribuições, vamos continuar no mesmo ponto em que nos encontramos hoje. E é preciso começarmos a sair deste ponto. É preciso nos movimentarmos do ponto em que estamos e dar algum passo. E dar algum passo é isto. Por isso, e é com base nestas atas da Assembleia que nós, portanto, vamos ter esses pontos. São esses instrumentos que os membros dos órgãos sociais, como o caso do Conselho Diretivo, utilizam para fazer face aos órgãos de soberania com os quais têm que lidar. Porque depois criamos as nossas reações, como se criam qualquer reações no mercado, não é? Epá, nós estamos a fazer isso, nós também vamos fazer uma pausa. Porquê? Porque nós estamos a cumprir isto, nós estamos a cumprir aquilo. E aí sim começarmos a negociar, porque somos parceiros. Somos parceiros. Não deixar que as coisas continuem da forma como estão, portanto, passados 8 anos ainda aqui. E eu falo na qualidade de alguém que, portanto, é um profissional que está no mercado há anos com um gabinete, não é? Com um gabinete. Por isso, nós não sentimos ainda isto. Isto ainda não existe. Ainda continua-se a priorizar determinados pormenores que não têm nada a ver com o normal funcionamento. Então, eu não sei, mas é um pouco isso que eu gostaria de reforçar no âmbito daquilo que, portanto, já terei dito, mas é um pouco isso. O plano das atividades, agora, tem que incluir atividades que efetivamente estão ligadas ao benefício do profissional da classe, ok? O profissional da classe tem que ver lá, sim senhora, isto que vai ser feito em 2023, sim, trará mais-valia, trará benefícios para a minha profissão, trará benefício para aquilo que eu faço. Vou melhorar do ponto de vista do conhecimento, vou ter mais mercado, por isso, basicamente, estou satisfeito com aquilo que aí está. E se não estiver, é preciso que se pronuncie.
Muito bem, Dr. Tomás Faria, muito obrigado por esta entrevista. Quando faltam 12 dias para a 6ª Assembleia Geral Ordinária da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola, já dissemos aqui, é deste sábado a 7 dias, no dia 26 de novembro, na sede da Ordem, a partir das 8 horas. Dr. Tomás Faria falou de uma questão que, naturalmente, enquanto membro da Ordem e enquanto presidente da mesa da Assembleia Geral, deu o exemplo. Não é novidade para ninguém que o Dr. Tomás Faria, para além da Assembleia Geral da Ordem, tem a missão honrosa para o país e para si de dirigir um dos maiores clubes de futebol do país, que é o Petro de Luanda. E é do conhecimento de vários profissionais de contabilidade que o Petro de Luanda estava a recrutar, ou está ainda a recrutar, e para dar o exemplo, para mostrar que o Dr. Tomás Faria mata a cobra e mostra o pau, ou seja, não está a dizer que tem que se criar oportunidade, mas deu o exemplo, não está só a dizer, porque, de facto, ainda está a decorrer um processo de recrutamento e procurou, junto da Ordem, partilhar a informação para que os profissionais da Ordem tivessem essa oportunidade. Olhando para esta questão, continua aberta esta oportunidade? É verídica este comunicado da oportunidade que está a dar aos profissionais da classe por via do Petro de Luanda? Sim, nós dirigimos à Ordem o pedido, porque sabemos que é ali onde estão os profissionais, portanto, a nossa área de recursos humanos está a conduzir o processo e, portanto, esperamos que aqueles que, portanto, estejam em condições apresentem as suas propostas para, então, ver se são recrutados. Portanto, este é um dos mecanismos, porque eu, enquanto Presidente da Mesa da Assembleia Geral, tenho de saber que, se preciso de um profissional de contabilidade e auditoria, estes estão associados, ou seja, estão inscritos numa ordem e é nesta ordem que nos devemos dirigir, em primeira instância. Obrigado, Dr. Tomás Faria. Dizer aos membros que o processo ainda decorre. O comunicado saiu claramente na OCPCA, foi enviado por e-mail para vários membros e aproveitamos também aqui o Contas na Hora para recordar aos membros da Ordem que existe esse processo, está de facto a decorrer, confirmado aqui pelo Dr. Tomás Faria, e vou simplesmente dar aqui a indicação da data em que vai de facto terminar este recrutamento para que você aproveite e de facto participe desta atividade. Dizíamos então, e aproveitamos aqui a presença do Dr. Tomás Faria para recordar que recentemente a Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola anunciou o recrutamento de profissionais de contabilidade e auditoria para o departamento do Petro de Luanda. E, obviamente, está a decorrer e você pode candidatar-se por via de um e-mail que está no site da OCPCA. Portanto, visite o site e lá vai encontrar o e-mail para onde deve enviar a sua comunicação. E, em caso de qualquer dúvida sobre o processo, quais são os contactos da Ordem que deve utilizar para esse efeito? Damos o contacto 925-61-2544, 925-61-2544, via WhatsApp. Pode contactar com o Departamento de Comunicação da Ordem, que vai, naturalmente, mais uma vez, anunciar e apresentar os dados. Dr. Tomás Faria, agradecemos a sua presença e disponibilidade para essa entrevista e os importantíssimos subsídios que nos deixou. Esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, Dr. Tomás Faria. Muito obrigado e reforço apenas aos membros que apareçam na Assembleia. Não precisa ser presencial, basta que o façam, portanto, via online, de modos a contribuírem para o primeiro bem é mesmo vosso. Por isso, aquilo que se vai abordar na Assembleia não vai beneficiar mais do que o próprio membro. Por isso, agradeço que se façam presentes. Muito obrigado e bom dia. Bom dia, Dr. Tomás Faria. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAI. A confiança é a energia que nos move para o futuro. Então, vizinhos, onde é que vão assim vestidos? Olá, C4 Pedro. Vamos só dar uma volta aqui no bairro em família. Nada de especial. E para que são essas joelheiras, cotoveleiras, capacetes e esses escudos? Então, assim estamos mais seguros. Vizinho, o mais seguro é ter seguro BAI.
Embora pareça, tomar medidas extremas não garante total segurança. Em qualquer situação, o mais seguro é ter Seguro BAE. Agora disponíveis em todas as agências BAE. BAE. Confiança no futuro. Bom dia aos membros da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Joel Costa e António Santos despedem-se desta edição do Contas na Hora. Fiquem bem, fiquem na presença e na voz que vai ficar para sempre de André Mingas, com o tema É Luanda, para fechar esta edição. A todos um forte abraço. Até a próxima quarta-feira. Calunga Basco Negreiro, nome que veio do mar. Foi um escravo bagageiro que foi de barco para lá. Trouxe palavras novas que anda virou e manjar. Calulu virou muqueca, punge virou vatapá. Quimbanda que é pai de santo, nosso santo é lanhança. Crioulo no Rio é preto, Candonga é Muambalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. Que anda que aqui é santa, um bando é feitiço por lá. Há uma rua que é das pretas, que é o nosso Muyungucá. Marcação fala as bocas, bocas também há por lá. O Mujimbela fofoca, a palavra que caja no ar. Que banda que é pai de santo, nosso santo é lanhança. Crioulo no Rio é preto, Candonga é Muambalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. Banda que aqui é santo, nosso santo é lanhança. Crioulo no Rio é preto, Candonga é Muambalá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. O som da Bahia, Gilberto Gil, o Ileaê, até Olodum. Luanda.
Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.